gostava de ouvir falar de Jesus. Ele não queria Jesus, ele não abria mão, é tanto que ele morreu sem Jesus. Mas quando ele estava desesperado, quando ele estava angustiado, quando ele estava sobrecarregado por causa do pecado, porque o pecado, irmão, ele tem, sabe, uma consequência. Ele tira a paz, ele atormenta o homem. E quando ele estava nesses dias, sabe o que ele dizia para mim? Ele chegava comigo e ele dizia: Ruth, eu quero ouvir você cantar. Porque quando você canta, traz algo para o meu coração que acalma a minha alma. E eu cantava, irmão, para aquele homem. Eu cantava, ele cansou de chorar, ouvindo louvores. E quando foi num belo dia, eu cheguei na padaria e eu vi que ele estava atacado, porque o homem espiritual, ele conhece aquele que não tem paz, ele conhece as coisas de Deus. Quando ele entra ali em conflito com as trevas, ele sabe, ele conhece, porque Deus dá conhecimento para ele, ele não é cego. E naquele dia eu cheguei e vi que aquele homem estava atormentado. E aí ele chegou comigo e ele disse: cante um louvor para mim. E eu cantei. E eu disse para ele, o senhor precisa aceitar Jesus, o senhor precisa conhecer Jesus de verdade. O senhor só tem sossego quando a gente canta, quando o senhor sai daqui, o senhor não tem desespero de novo. Irmão, aquele homem saiu dali. E eu acho que menos de 3 horas depois, ele já estava morto. Na sua própria vida, com ele errado. Foi uma surpresa para a gente, porque a gente não queria e não sabia. Mas quando o homem não tem Jesus, ele não tem certeza de nada. O homem sem Jesus, irmão, ele não tem certeza de nada. O homem só tem certeza de alguma coisa quando ele tem convicção de quem ele é e o Deus que ele serve. E eu nunca entendi. Quando eu cheguei em Manaus, eu vivi uma situação estreita, difícil, de luta, de necessidade. E aí, sabe o que Jesus fez comigo? Jesus me botou para abrir um lanche, um café da manhã. Como que você vai abrir um café da manhã num lugar que não é a sua cultura, que você não conhece a cultura do povo, não sabe o gosto das pessoas, não sabe o que elas gostam de comer, o que elas gostam de se alimentar? Eu não tinha ideia do que o manauara gostava de comer no café da manhã. E eu comecei a fazer bolo. E o meu primeiro bolo foi um bolo de chocolate. Eu fazia o bolo e eu ia deixar os meninos na frente da lojinha, que na época ainda era uma loja de roupa. E os meninos ficavam e não vendiam aquele bolo. Sabe o que a gente fazia? A gente oferecia. A gente oferecia aquele bolo para as pessoas que passavam ali, para que eles pudessem provar e saber se aquele bolo era bom ou ruim. Preste atenção. Para você saber quem é Jesus, você precisa aceitá-lo, você precisa ter intimidade com ele. Não tem como a gente, aleluia, querer saber quem é Jesus se a gente não busca, se a gente não tem intimidade, se a gente não conversa com ele, se a gente não compartilha com ele a nossa vida. Como eu vou saber quem ele é? E os meninos distribuíam as fatias de bolo. O pessoal ia passando e ele não gostava de pegar não, sabe? Eles tinham medo, eu acho, que essa água poderia pensar que estava envenenada, né? Não sabia como era que isso feito. Ele não gostava de pegar não. Tinha uns que viravam, saíam. E, irmão, e isso foi meses de bolo, meses de prática, meses e meses de busca. Eu poderia ter aprendido da maneira mais fácil. Poderia. Eu poderia ter aprendido no tempo que eu tive. 10 anos eu poderia ter saído daquela padaria. Mestre, 10 anos que eu desperdicei. 10 anos, irmão, que se dissesse para mim, faz uma bolachinha, eu não sabia fazer. Será que você está desperdiçando o seu tempo? Será que você está jogando fora as oportunidades que Deus lhe dá?
Ou será que você está no anelo pela busca, aleluia, em aprender com o Senhor e não deixar passar nada, não jogar fora nada? Glória a Deus. E ali foram anos, foram meses de prática. E com o tempo, pode acreditar, tinha povo que do jeito que eu tirava ele do fogo, não jogava fora. Porque não gastava. Não dava nem pra gente comer. E quando eu levava, às vezes, aquele que ficava mais ou menos, eu levava, vendia 2 fatias e o resto eu trazia para casa. E às vezes, pelo fato da gente fazer, já nem queria mais comer. Mas o tempo passou. Diz que o tempo é bom para muitas coisas. Mas na verdade, você que é bom mesmo é Jesus do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Quando Ele quer trabalhar, Ele faz mesmo. E o tempo passou. E eu não posso dizer para você que eu me tornei um mestre no bolo de chocolate. Mas o meu esposo disse para mim hoje assim: filha, você se tornou mestre, porque você aprendeu com aquele que sabe ensinar. Você quer se tornar mestre em alguma coisa? Aprenda com aquele que sabe ensinar. E eu não estou falando de homem não, irmão. Eu não tinha internet na época, eu nem lembro, eu tinha um celular, eu acho, sofrido. Mas eu não tinha nem condição de dar internet para estar fazendo pesquisa de alguma coisa. Eu aprendi na prática. Quando nós aprendemos na prática, sabe o que acontece? Não esquecemos. Não esquecemos. Quando você aprende na prática algo, você não esquece. Você sabe o que é que você esquece? Aquilo que você copia. Aquilo que você decora. Quando nós decoramos algo, você pode pensar, quando você decora um texto bíblico, com o tempo você esquece ele. Mas quando você está na prova, quando você está na luta, que você vai nos pés do Senhor, e você chora nos pés do Senhor, e você diz: Senhor, fale comigo. Jesus, fale comigo. Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Jesus, eu estou carente. Aí você vai lá fora, olha de um lado para o outro e não serve. Jesus não levantou um profeta para dizer alguma coisa para você. Aí você volta e você ora mais um pouco, você chora mais um pouco, você busca mais um pouco, você deseja mais um pouco a sua vitória. E aí você lembra que você tem algo pertinho de você, que se chama vida sagrada. Glória a Deus. E aí você corre com a palavra e você: Senhor, fale comigo. Me diga alguma coisa, eu preciso, Senhor, acalmar meu coração. E você tem a palavra: Jesus, fale comigo. E aí você abre ali a palavra e Jesus fala com você. Aí você sabe quantas vezes você vai esquecer esse texto? Nenhum. Passa 1 ano, 10 anos, 15, 20 anos e você tem o texto guardadinho. Por quê? Porque você aprendeu na prática. Você aprendeu na vida, você aprendeu na luta, você conservou. Por quê? Porque para você foi importante. Aquilo que é importante para mim e para você, você conserva. Você aprende a guardar. Você guarda com você ali a 7 chaves e você não abre mão por nada. Então o salmista, ele tinha um desejo, ele tinha um anelo, ele buscava, porque ele sabia que no templo ele aprendia com o Senhor. Ele sabia que no templo tinha aquilo que ele precisava para a sua alma. Então ele queria ver a formosura do Senhor, ele queria ver a glória do Senhor, ele tinha desejo de ver, aleluia, a majestade do Senhor. Será que você tem esse desejo ainda? Será que você ainda anela por isso? Será que você ainda tem desejo de ir morar no céu? Será que você deseja conhecer as mansões celestiais? Será que você deseja conhecer a cidade de ouro e cristal? Ou será que você já esqueceu? Ou será que você já trocou? Será que nós já trocamos? Aleluia! Essas promessas lindas e maravilhosas do Senhor por alguns momentos que nos satisfaçam, porque na vida que nós levamos, irmão, nesta vida, tudo é passageiro, tudo é questão de momento, tudo
recebemos hoje de manhã, quando é de tarde, a gente já tem uma lista para apresentar para o Senhor. Por quê? Porque passou. Mas a vida com Deus, o elo com Deus, a aliança com Deus, a presença do Senhor na nossa vida, a certeza que nós vamos morar no céu, ela não pode passar. Porque se isso acontece na nossa vida, nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar. Ele tinha esse desejo. E ele dizia, para aprender, aleluia, no templo, porque no dia da universidade, me esconderá no seu pavilhão. No oculto, aleluia. Irmão, nós, às vezes, só buscamos o Senhor nos dias difíceis. Eu fiquei observando um texto que a irmã Zenaide leu, e você vê que Jó, ele tinha uma preocupação. Como ele sabia que os seus filhos não viviam na presença do Senhor, como ele sabia que os seus filhos não obedeciam aquilo que ele tinha ensinado para ele, então ele tinha uma preocupação de estar sempre ali apresentando ao Senhor. E ele esperava que através da sua oração, Deus mudasse o cativeiro dos seus filhos. Era uma oferta que ele fazia ao Senhor por algo que ele desejava futuramente receber. Às vezes nós não temos esse cuidado. Às vezes nós não temos o cuidado de buscar o Senhor hoje, enquanto eu estou vivendo o tempo da abastança. No tempo da abastança eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero. Eu pego o meu dinheiro e usufruo da maneira que eu quero, porque ninguém tem nada com isso. E o tempo passa. E o dia difícil chega na vida de todos. Aleluia. Só que às vezes nós esquecemos disso. Aí quando bate os dias trabalhosos, é que nós vamos ter a preocupação de buscar ao Senhor. É que nós vamos ter a preocupação de ofertar ao Senhor. É que nós vamos ter a preocupação, aleluia, de clamar, de correr para a casa do Senhor. É quando chega o dia mau. Mas no dia, aleluia, eu disse para alguém agora esses dias, Deus não abençoa muita gente financeiro, porque essa pessoa não tem condição de receber essa bênção de Deus. Porque se ela pega a bênção do Senhor, ela vai desfrutar de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque existe hoje na vida de muitos, que se a gente vai dar um conselho, a pessoa acha que a gente está se intrometendo na vida dele. E aí ele não quer atentar para o conselho, ele não quer atentar para aquele conselho que é um alerta de Deus para ele. O que é isso, irmã Josi? Os ouvidos não estão aguçados, a intimidade não está ali afinco, o anelo pela busca já ficou pelo meio do caminho, já não tem mais o desejo, porque o que nos traz para a igreja, irmão, é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Senhor. Quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, ele estava dizendo, eu vou deixar alguém que vai cuidar de você. Ele veio para nos mostrar o caminho, para nos orientar, para nos instruir, para mostrar o pecado, a condenação, o juízo. Se nós perdemos esse elo com Ele, se nós perdemos essa ligação com Ele, nós ficamos a mercê da vontade do adversário. E aí fica difícil sentir alguma coisa. Como é que eu vou sentir desejo de orar se eu não oro? Se eu não busco aquele que pode, aleluia, até chorar por mim com gemidos inexprimíveis. Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar na igreja e ver Deus fazer milagres e maravilhas se eu não busco? Aleluia, Jesus. Se eu não tenho essa busca, irmão, isso é uma busca de todos os dias da vida do cristão. Ai, irmã Josi, é até amanhã, é até daqui 2030, é até que Jesus volte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É até que Jesus volte. É até que Jesus volte. E eu vou dizer uma coisa, que quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ficando, mais árduo vai ficando, a porta
dado uma oportunidade de perguntar para muitos o que você quer que Deus faça por você, o que você precisa. Eu preciso ter uma oportunidade para recomeçar. Olha, irmão, vou contar uma experiência para vocês. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, talvez uns 3, eu cheguei no Rio de Janeiro e eu senti no coração de orar por alguém. Mas em orar mesmo, sabe? Aquilo me incomodava, me tirava assim, não tirava paz porque era Deus. Mas eu ficava todo o tempo com aquela coisa, tem que orar, tem que orar. Quando eu voltei no Rio, a primeira coisa que eu fiz foi procurar essa pessoa para conversar. Eu queria conversar porque Deus tinha algo para falar para essa pessoa. E um dia eu disse, Senhor, eu quero ir. Irmão, eu adoeci. Eu fui parar no hospital. Quando eu cheguei lá, o médico disse, sabe o que para mim? Você não tem doença não, sua doença vai à igreja aqui, irmão. Sua doença vai à igreja. Procura a igreja. Sabe, irmão, porque eu tinha que passar algo para aquele jovem. Quando foi um dia, eu disse para a irmã Rosa, eu quero fazer uma visita na casa do irmão, mas eu não sei mais onde ele mora. Tu conhece esse lugar? Conheço, mas vamos lá. E eu fui. Um dia chuvoso, eu dirigi um quarto na época, saí do quarto e fui para a casa dessa pessoa. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no monte, a pessoa morava lá no vale. E quando nós chegamos no monte, eu avistei a pessoa. Quando a pessoa sabe que ele não está bem com Deus, ele foge da presença do Senhor. Ele foge da presença do Senhor. Você vê que quando Adão pegou, o que foi que ele fez? Ele catou logo e se escondeu. Ele catou logo e se escondeu. Irmão, essa de que, eu peguei do rio. Não, só se Jesus te dá um milagre. Porque você mesmo, de mim mesmo, a tendência é correr. Quando ele me avistou em cima do monte, que eu gritei para ele, fulano, eu vim lhe visitar. Irmão, ele levantou para correr. No que ele levantou para correr, eu já estava na metade da montanha, descendo, né, escorregadio, descalço, porque não tinha como descer até lá. Eu disse, fica aí, me espere, eu preciso falar com você. E isso para uma pessoa que está distante de Deus, que não quer nem saber de ouvir a voz do Senhor, misericórdia, se ele pudesse, ou ele matava você, ou ele saía dali correndo. E aí ele disse, só disse assim para mim. Eu não sabia se ele estava dizendo para mim, fique aí, ou se ele disse, acabou. Eu sei que eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, as portas da casa fechadas, que não era de costume, sempre me recebia muito bem. E aí eu achei um clima meio estranho, meio pesado. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha uns 5 camaradas, assim, desse, com aquelas perguntonas, aquele jeito jogadão. Ali observando pelo canto, eu disse, Jesus, e a chuva? E a chuva, eu disse, meu Deus, o negócio é sério. E aí eu me aproximei dele, eu disse, meu filho, eu vim aqui por uma razão, eu vim trazer algo para você de Deus. O Senhor disse para mim já há um tempo, e eu venho há dias procurando, eu mandava mensagem, a pessoa nem respondia. O Senhor disse para você se arrumar com Ele. Se você não se arrumar com Ele, Deus vai permitir você entrar no espírito. E aí ele ficou chateado na hora, não quis nem saber, não deu crédito. E eu vi que nós estávamos cercados por um grupo que não era muito bom, não era favorável para nós. Só estava eu e a irmã Rosa, o tempo fechado de chuva. E eu disse, eu vou fazer uma oração com você e eu já estou indo. Já disse aquele que Deus mandou lhe dizer, não vou argumentar, porque Deus não argumenta, irmão. Deus está chatinho e acabou. Quem quiser que atende para o que Ele está dizendo. E aí eu fiz uma oração e com muita preocupação subimos o morro de volta. Passou-se uns dias, eu não vi mais essa pessoa. Não deu notícia, não mandou uma mensagem, fez um silêncio. Quando foi um certo tempo, um certo dia, eu vou chegando na igreja com a galera no dia da terça-feira para dirigir o culto, eu avistei de longe 4 pessoas, 3 adultos e uma criança aqui no pescoço, indo para lá, indo para cá, andando, e eu olhei, me alegrei porque vi que era ele, fiquei feliz porque vi que era ele, eu disse, glória a Deus, Jesus está trabalhando, fiquei esperando ele na frente da congregação porque eu queria dar um abraço dele, né, porque eu estava vendo ele vir para a casa do Senhor, e isso é uma bênção. E ele tinha vindo do mundo do tráfico, irmão, não era fácil as coisas. E aí, abracei ele, me abraçou, ele
rebelde que eu estava. Disse para Jesus que eu ia fazer as coisas do meu jeito. E aí não quis nem saber o que a senhora falou. Não queria saber se era Deus falando ou não. Fui viver a minha vida. Quando foi um certo dia, eu estou lá na boca, vendendo lá o meu material, que não era meu, tinha comprado fiado do traficante. Estou lá vendendo o negócio, quando de repente bateu a Rocamo. A Rocamo botou um homem que assim não tem um corpo grande, né? Dentro do carro, com todas as suas coisas ali, seus pacotinhos, e levou para um lugar deserto. E bateu. E não bateu de verdade. Deu uma peia, sabe? E o intuito era de matar. Quando eles soltaram ele, eles só soltaram porque ele se fingiu de morto e eles acreditavam que ele estava mesmo morto. E ele ficou jogado lá, desorientado. O dia amanheceu e ele não sabia nem onde se quedava. E aí alguém ajudou ele a sair de dentro daquela mata, todo quebrado. E ele disse: aí eu estou voltando para a casa de Deus, porque não tem outro lugar senão a casa do Senhor. A senhora me aceita aqui, eu digo: glória a Deus, não só eu, mas Jesus em primeiro lugar, porque aqui tudo é dele. E ele voltou a servir ao Senhor e trouxe a esposa, né? Que quando ele foi não tinha, mas agora voltou casado e voltou com uma esposa que também tirou o mundo do crime. Que também vinha do mundo do crime. Então, meu irmão, viver com Deus é uma busca que nós não podemos deixar passar os alertas de Deus. Se Deus está lhe dando um alerta hoje que serve para mim, serve para você, vamos ficar de pé. Vamos tomar uma posição. Vamos atentar. Porque se nós esperamos que o caminho fique lá, nunca vai ficar. Nunca foi, nunca vai ser, não é hoje e nem nunca. A tendência é esse caminho ficar mais estreito, mais difícil. Mas o segredo de nós vencermos as grandes lutas e as grandes dificuldades é viver uma vida de busca na presença do Senhor. É viver uma vida de dedicação. É viver uma vida, aleluia, aprendendo todos os dias na casa do Senhor. Porque não existe outro lugar. Já disse o Salmo 84, que mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em qualquer outra parte. Então não vá para outra parte. Fique na casa do Senhor. Fique com o Senhor. Aleluia. Porque aqui você tem um mantimento para a sua vida e para a sua família. Aleluia. Que você precisa e que eu preciso. É na casa do Senhor. É na presença de Deus que nós temos esse alimento. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E essa é a palavra que eu tenho, tenho dada pelo Senhor para mim e para você. E se você quer se reconciliar ou fazer uma aliança com Deus, ou de repente você viu que